Bom, gente, vamos começar. Vocês estão me escutando? Bom, antes de começar a falar sobre avaliação neuropsicológica, eu quero me apresentar de uma outra forma para vocês. Vocês já me conhecem aqui, que eu já brinquei um pouco com vocês. Eu sou psicóloga de formação e aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Por volta do segundo ano da graduação, eu ouvi falar sobre autismo e eu não sabia o que aquilo queria dizer. Aí, como a maioria das pessoas, quando escutam falar de autismo, eu procurei um médico, o Dr. Francisco, que era meu professor. E tinha um curso sobre atualização em autismo, e eu perguntei para ele sobre esse curso, e fui fazer o curso. Aí eu comecei a acompanhar alguns pacientes, já no laboratório, e aí no quarto ano da graduação, o meu primeiro paciente era um autista. Parece que o caminho estava determinado, né? E aí, eu tive um grande problema com a minha supervisora, porque eu fui explicar para ela que eu estava diante de um autista, e ela virou para mim e disse, mas como assim? Aí eu expliquei que ele tinha sinais e sintomas da síndrome de Asperger. Aí ela, mas isso é uma síndrome nova? Vocês estiveram aqui na primeira aula e vocês ouviram o Dr. Francisco falando. Não é nova. Descrita desde 1944. Eu levei o Francisco numa supervisão comigo. Aí ela explicou para mim, para os meus colegas, o que era o autismo. Desde então, eu continuei no laboratório, terminei a minha graduação, fiz o mestrado, agora terminei o doutorado. Gente, não sei nem como eu estou viva. Vocês vão passar por isso, quem for para a área de pós-graduação. Dá uma ressaca depois, você fala, nossa, o que eu vou fazer da vida? Terminei. Fim, né? E durante o mestrado, eu fiz especialização em neuropsicologia. Tirando as duas neuropsicólogas aqui, alguém sabe o que é neuropsicologia? A última vez que eu estive numa situação social, digamos assim, porque acho que o pessoal aqui da equipe é todo mundo um pouco autista. A gente evita situações sociais, a gente para o carro no mesmo lugar, a gente não gosta de mudanças de rotina. Acho que a equipe meio que funciona mais ou menos assim. Então, eu numa das raras situações sociais, porque eu tenho dificuldade em ficar quieta, vocês vão perceber isso ao longo da aula, eu fui perguntado o que eu fazia. Perguntaram. E eu falei que eu era neuropsicóloga. A pessoa olhou para minha cara e falou, nossa, que chique! Mas o que é? Então, esse slide é em especial para explicar o que é a neuropsicologia. A neuropsicologia, ela vai partir da ideia de que existe um cérebro, que esse cérebro tem uma série de sistemas e vias que vão implicar em comportamentos. A ideia da neuropsicologia é entender como que esses comportamentos estão associados às diferentes áreas cerebrais. Deu para entender o que é neuropsicologia? Mas como que a gente faz isso? Como que o neuropsicólogo vai atuar? A gente vai fazer uma atuação a partir do uso de testes psicológicos. Esses testes, eles servem para a gente avaliar amostras do comportamento. Então, quando o paciente chega para nós com uma queixa, por exemplo, eu tenho déficit de atenção, que é comum hoje, muito frequente chegar no consultório. Aí, eu vou usar uma série de recursos para identificar se realmente existe um déficit atencional de base. Porque, gente, a atenção é um dos processos atencionais, atenção é um dos processos cognitivos que mais sofre influência de qualquer coisa. Não dorme direito, para ver se vocês prestam atenção. Fica nervoso com alguma coisa. Alguém pergunta, a gente nem lembra, aí fala, nossa, estou ainda com problema de memória. Quadros depressivos também têm diminuição da capacidade atencional. Então,
o simples sintoma, a queixa, ela não me diz nada. Ela só vai me orientar em termos de que instrumentos eu vou utilizar para verificar se essa função cognitiva está, de fato, alterada. Os testes psicológicos, como o Dr. Francisco falou, não é a gente dar uma olhadinha. Eu falo que assim, a minha secretária, depois de um tempo, faz diagnóstico na sala de espera. Que ela já acompanha, vai vendo. Só que isso é o olhar dela. Nós que fazemos a graduação, os cursos, nós somos especialistas. Então, por isso que a gente vai se cercar do que é cientificamente descrito como forma de atuação. Então, o uso dos testes, ele parte de um objetivo muito claro. Eu quero verificar se aquela função está alterada. Se aquele comportamento, ele desvia da norma. Vocês podem dizer o seguinte: eu fiz um teste lá, mas eu sou ruim de matemática. As pessoas, elas variam. Eu posso ter habilidades, ser melhor em algumas funções e pior nas outras. Mas existe uma curva normal. Então, aquilo que está esperado é o que, em média, a população faz. Qualquer desvio é o que nós vamos identificar e tentar dar um sentido para entender o que acontece com aquele paciente para que aquelas funções cognitivas estejam alteradas. Então, a gente tem um objetivo claro, o objeto é o paciente que a gente está avaliando e cada teste ele vai ter o seu referencial teórico. No geral, numa avaliação neuropsicológica, eu faço uma divisão em que eu trago as funções cognitivas e depois eu trago aspectos do desenvolvimento afetivo e emocional. Porque são instrumentos diferentes. Eu posso ter instrumentos para avaliar a personalidade, e isso vai ter um referencial teórico diferente de um teste que vai avaliar a parte cognitiva. Isso para balizar o que é a neuropsicologia e o que os neuropsicólogos fazem. Aí, em virtude do workshop, a pergunta é: e como é que a gente faz no autismo? Primeiro que a gente tem um problema. Existem, nesses pacientes, funções que estão extremamente prejudicadas e outras que estão funcionando de uma forma moderada e outras que estão funcionando melhor ainda, de uma forma superior. Isso deixa todo mundo louco. O que tem de paciente chegando com suspeita de superdotado, porque tem uma habilidade que está, digamos, superior à média, é assim, cada vez mais frequente. E aí a gente tem uma questão. Diante dessa variabilidade de desempenho, tem funções que eu me saio bem, tem funções que eu não me saio tão bem. O que a gente faz? Como é que a gente avalia? A gente tem um roteiro, a gente não faz as coisas da nossa cabeça. Primeiro, o paciente vai chegar com uma queixa. Geralmente, nos casos de pacientes com autismo, qual que é a queixa que vocês mais escutam? Dificuldade de estabelecer relações sociais, são aquelas crianças que ficam isoladas, que não conseguem interagir com seus pares. Ou então, vamos dizer que tem os comportamentos repetitivos, são inflexíveis, tem pouco jogo de cintura. Então, geralmente, essa é a queixa. Ou então, eles também vão falar alguma coisa no sentido de: o meu filho tem dificuldade na escola, ele não consegue acompanhar. A partir dessa queixa, eu vou coletar dados de histórico. Porque a gente tem que pensar se aquilo começou do nada, se aquilo veio de antes, porque a gente está pensando, será que é algo do desenvolvimento? Então, não há nada mais importante do que a gente coletar esse histórico, conseguir informações, saber perguntar. Porque muitas vezes o nosso problema é que a gente acredita muito no que é dito para nós. A mãe, o pai, chega, conta uma coisa para a gente, ele conta nas palavras que ele tem. Então, nós temos que saber usar perguntas que deem as respostas que a gente precisa. Porque o paciente chegar para vocês e falar: eu tenho déficit de atenção, você já vai colocar HD, TDAH? Hipótese diagnóstica TDAH?
Não, ele está dizendo, vamos perguntar para ele, o que ele está querendo dizer com esse déficit de atenção? Quando que ele sente que a atenção dele não está sob seu controle? Então, a coleta de dados é extremamente importante. A gente vai fazer em seguida algo que, na verdade, é feito durante a própria coleta de dados, que é olhar para o paciente. É verificar como que ele interage. Porque eu faço uma coisa que não é todo mundo que faz, eu acho que é até vício de ter sido formada pelo Dr. Francisco. Eu vejo a criança primeiro, o paciente primeiro. O pai pode brigar, gritar, espernear, mas eu explico. Eu quero ver primeiro o seu filho, para que eu tenha uma ideia dele sem nenhuma influência externa, para ver como que ele interage comigo. Então eu pego esse paciente, aí eu começo a conversar. Ele sabe por que ele está ali? Ele tem crítica de por que ele está num psicólogo, que ele vai fazer uma avaliação, ele entende por que ele tem que fazer uma avaliação, ele olha no meu olho, ele consegue interagir comigo, ou para ele eu sou indiferente. Eu tenho um colar que eu falava que era de diagnóstico de autismo, não é esse, não. A criança entrava na sala, ela me ignorava, ela ia correndo no colar e ficava fazendo barulho com o colar. Porque não importa se eu estava lá ou não, o importante era o colar. Então, isso já me dá alguns sinais. Porque se ela faz isso comigo, o que me garante que ela não faz isso com todo mundo? O que me garante que ela não faz isso com os colegas em sala? Então, por isso que é importante olhar o paciente, perguntar para ele, ver se ele sabe responder. Eu pergunto para ele, como é que foi na escola? Aí ele responde, o Star Wars 2... Eu fiz uma pergunta, ele está me respondendo outra coisa. Então, será que ele está entendendo? Porque muitas vezes a família briga com a criança, mas ela não está entendendo tudo o que está sendo dito para ela. Então, a partir da queixa, da coleta de dados, de observar esse paciente, eu vou levantar hipóteses diagnósticas. Ou seja, o que será que está acontecendo? Será que uma criança que tem dificuldade em habilidades sociais é um autista ou é um tímido? Ou é um ansioso? Porque eu já vi paciente chegar com diagnóstico de autismo porque tinha movimentos, os tics, de nervoso, de ficar mexendo na mão. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Eu tenho que pensar o que testes que eu vou utilizar para discriminar isso. Se é um ansioso, se é uma criança que tem uma outra condição, que não foi levantada. Tudo isso a partir da minha conversa com o paciente, dos dados de história. Que eu também vou conversar com os pais. Eu falei para vocês que eu vejo primeiro a criança, mas depois eu chamo os pais. Se eles estiverem sendo atendidos por outros profissionais, eu peço o relatório. Eu acho interessante a gente estabelecer o diálogo. No caso do autismo, a gente tem de 3 a 4% 3/4 dos indivíduos com autismo geralmente têm retardo mental. Só vou fazer um pequeno parênteses. Eu vou usar o termo retardo mental, que é o que é usado pela CID-10, e no Brasil a gente usa essa terminologia. Eu sei que no DSM-5 está deficiência intelectual, que é uma tendência internacional em usar o termo deficiência intelectual. Mas estamos no Brasil e quando vamos fazer laudo, a gente usa o termo retardo mental. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos anos, o termo mudou 9 vezes. Enfim. Então, sabendo que 3/4 dos pacientes cursam com retardo mental, ou seja, um QI abaixo de 70, avaliar a inteligência é super importante. Mas o que é inteligência? Acho que é uma pergunta válida. Mas o que significa a inteligência? Então, a inteligência é a capacidade de eu ter uma ação com propósito, de eu conseguir pensar de forma racional para resolver e lidar com um problema. Eu explico para os pais que quando eu estou avaliando a eficiência intelectual, eu estou tirando uma panorâmica, uma foto de como mais ou menos o paciente entende o mundo e depois eu vou usando outros instrumentos para ter as habilidades específicas. O QI nada mais é do que essa fotografia. Então, isso pode mudar. É como um termômetro. O fato de eu medir naquele momento não quer dizer que aquela temperatura vai ser eterna.
Então, é sempre importante frisar isso, que a avaliação é uma fotografia, é um termômetro, é naquele momento. Então, o QI vai me dar uma estimativa do funcionamento desse sujeito em relação aos seus pares. Quando a gente vai falar em retardo mental, a gente está dizendo em crianças que têm um QI abaixo de 70 e, além de tudo, importantes dificuldades na adaptação. Ou seja, são crianças que não conseguem funcionar de igual com seus pares, nem competir de igual para igual. Aqui eu coloquei só para vocês terem uma noção da importância de se avaliar o QI. Quando eu tenho uma faixa de QI entre 50 e 70, eu considero que eu tenho um nível de gravidade leve. Isso implica em dizer que 85% da população com retardo mental vai funcionar no nível de gravidade leve. Essa população, ela vai precisar de uma abordagem concreta na resolução de problemas, porque assim, eles não vão conseguir manipular muita informação, eles vão ser concretos. Eles vão ter imaturidade social, vão ter dificuldade em regular emoções, e eles vão precisar de apoio em tarefas de vida diária. Agora, uma criança que tem um nível de gravidade profundo, com uma faixa de QI entre 0 e 20, ele vai depender de apoio em todas as atividades cotidianas. Por isso que a gente aferir a eficiência intelectual me permite identificar como que vai ser o prognóstico desse paciente. Por isso é muito importante. Eu sei que tem pessoas que não são psicólogos, tem professores, tem pais, mas eu acho que é interessante vocês terem uma noção do que a gente faz. Eu não vou ensinar a aplicar teste. Eu acho que aqui esse curso tem um caráter informativo. A gente não vai formar vocês. A gente só fica mais fácil quando vocês pegarem uma avaliação para vocês entenderem do que se trata, terem uma dimensão do que é aquele teste, porque vai descrito, eu sei, em termos muito teóricos. E às vezes fica difícil de entender o que está escrito naquela avaliação. Uma das formas da gente avaliar QI é usando a escala de maturidade mental Columbia. Acho que eu estou na frente de vocês. É composto são vários cartões, aí vai depender da faixa de idade, o número de cartões que a gente vai utilizar, em que são apresentados estímulos visuais, e o paciente tem que dizer qual dentre essas figuras não faz parte do conjunto. Alguém tem alguma dúvida? Eu deixo meu cartão, porque aí está precisando de fazer uma avaliação. Esse aqui é o cartão de exemplo. Então, o que está errado é a xícara. Tá? Para ninguém ficar ansioso, confuso. Pode acreditar, é a xícara. Esse instrumento ele é utilizado para crianças de 3 anos a 6 meses até 9 anos e 11 meses. Então, é uma vantagem porque quando a gente pega crianças pequenas, a gente não tem quase instrumento. Aliás, a gente não tem. É esse. Qual é a desvantagem? Esse é um teste que ele vai ser prioritariamente visual. O paciente vai me apontar o que não faz parte. Então, eu não vou estar avaliando com ele aspectos verbais, que também compõem a inteligência. As conhecidas escalas Wechsler, né, a VISC, VAIS, que são as que a gente mais utiliza. A vantagem, a gente tem uma utilização a partir dos 6 anos e vai avaliar aspectos verbais e não verbais. Um dos primeiros subtestes dessa escala chama-se completar figuras. Não sei se dá para vocês enxergarem. Aqui tem uma raposa e está faltando uma parte da raposa. E eu quero que o paciente me diga o que está faltando. Isso, a orelha, alguém já viu. Parabéns, não vai precisar passar no meu consultório. Isso. No caso desse item aqui, que chama completar figuras, a gente tem um tempo de 20 segundos para a criança emitir uma resposta. Eu não vou me deter em todos os detalhes da escala, de correção, enfim. É só para vocês terem uma ideia de como que é estruturada essa escala. Então, eu tenho um subteste em que ele tem que identificar uma parte visual, tem que ter uma certa rapidez de identificação. Não dá para ficar na frente da pessoa. Eu tenho que ser rápido. O Francisco brinca, troca a VISC, o VAIS por um jacaré. Então,
se eu não reagir rápido, o jacaré me pega, concorda? Porque se a gente quiser trazer um pouquinho mais para cá, fica na rua sem olhar se não está passando um carro para ver se você não é atropelado. Você não tem que ter uma decisão rápida? Ou você vai, você fica? Então, por isso que os subtestes, alguns deles, têm marcação de tempo. Depois desse, tem um teste que é de informação. Eu pergunto, quantas patas tem um cachorro? Quantas orelhas você tem? Quem foi Monteiro Lobato? Que aí eu vou identificar aspectos verbais da aprendizagem. Eu tenho um de montagem, que é o Cubus, que todos gostam, crianças e adultos. Adultos, então, nem se fala. Eles saem querendo comprar o teste. Fica uma dica para as editoras. Ele é composto por cubos bicolores, metade vermelho, metade branco, e tem que fazer montagens. Eu tenho um caderno de estímulos, que tem o estímulo está bidimensional, e ele tem que transformar em tridimensional. Então, ele tem que fazer uma análise, ver quais as peças que estão aqui, e ir montando. Quanto mais rápido ele fizer, mais pontos ele ganha. Imagina como aumenta a competitividade do paciente. Ele com ele mesmo. Aqui tem um que é praticamente um quebra-cabeças. Então, ele tem que juntar as peças e dar um sentido. Esse aqui é o arranjo de figuras. Vocês têm uma situação social que está colocada numa ordem errada e o paciente tem que organizar com começo, meio e fim. Ele tem que ter atenção a detalhes, ele tem que se colocar no lugar do outro. Já dá para imaginar que autista vai super bem, né? Além desses testes mais visuais, a gente tem provas de vocabulário. Eu pergunto, o que é um chapéu? O que é uma bicicleta? Eu pergunto, o que você faria se você cortasse o dedo? Para entender como que ele resolve problemas do dia a dia. Então, são baterias complexas. E a desvantagem é que nem todos os nossos pacientes estão aptos a passar pela escala. Porque concorda que é difícil? Quem tem aluno autista em sala sabe que nem todos iriam conseguir nem sentar para fazer. Nesses casos, a gente pode usar as escalas de comportamento adaptativo. A que a gente mais usa no nosso serviço é a Vineland. Infelizmente, essas escalas elas não estão validadas para a nossa população, mas servem para a gente ter uma estimativa de que ponto do desenvolvimento essa criança está. As vantagens da Vineland ou das escalas de comportamento adaptativo é verificar as atividades diárias requeridas para eficiência social e pessoal. É perguntar para os pais se a criança toma banho sozinha, se ela consegue se vestir sozinha, se ela consegue escovar o dente sozinha, se ela atende o telefone adequadamente ou ela deixa o outro falando no telefone sozinho. Então, essas perguntas são interessantes para a gente ter uma dimensão do dia a dia da criança. Porque é muito frequente, pasmem, crianças com QI alto, né, considerado normal ou média superior, terem um desempenho adaptativo muito baixo. Então, inteligência não é tudo. Então, falar, eu tenho QI de 140, não quer dizer nada. Como que você usa essa inteligência? Para falar sobre os dinossauros na balada. A desvantagem dessa escala é que eu não vou pedir para o paciente fazer uma atividade e ver como é o desempenho dele. Eu vou perguntar para os pais. Muitas das vezes, eu faço a escala junto com o paciente do lado. Porque, às vezes, eu pergunto para o pai, ele sabe todas as partes do corpo? Aí o pai, sabe. Aí você pergunta. Ele não responde. Aí você fala assim, ele sabe o nome e sobrenome? Sabe. Fulano, como que você se chama? Não responde. Aí a família fala assim, mas quando eu pergunto, ele responde. Sim, mas nós estamos fazendo uma avaliação, é um corte num determinado momento, durante um período, para a gente verificar como que aquele paciente reage. Se ele faz isso comigo, ele faz isso com o resto do mundo. A situação de consultório é uma situação extremamente organizada, padronizada, não tem barulho, não tem muita coisa. Imagina na sala de aula, que tem um monte de aluno. Outra parte da avaliação é o exame das funções executivas. Alguns pesquisadores eles mostraram que pacientes que
com sintomas de autismo, né, pacientes autistas, eles têm comportamentos semelhantes a pacientes com alterações nos lobos frontais. As funções executivas, elas estão prioritariamente ligadas ao lobo frontal. O lobo frontal foi o que mais se desenvolveu na nossa espécie. Não são todos, mas em termos biológicos, foi o que mais se desenvolveu na nossa espécie. Os lobos frontais, eles estão vinculados a gente, o que nos torna humanos. É a nossa capacidade de planejamento, de inibição comportamental, é vocês estarem aqui no sábado, 11h30, com um monte de coisa que podia estar fazendo, tá sol, gente, vamos correr no parque, sabe? Vamos fazer um piquenique, tantas outras coisas para fazer. Mas a inibição comportamental faz com que vocês estejam aqui, porque vocês têm metas, vocês estão fazendo um planejamento na vida de vocês. Eu quero conhecer sobre autismo, porque eu tenho um objetivo para mim, claro. Então, todas essas funções, elas estão vinculadas ao lobo frontal e são conhecidas como as funções executivas. Então, são habilidades que possibilitam a criação de novos padrões de comportamento, que é a questão da flexibilidade. É vocês resolverem fazer um risoto de 4 queijos, abrir a despensa e não ter queijo. Você fala, não, vou fazer então de fungo. Isso é flexibilidade. Autista não consegue fazer isso. Nós da equipe do PDD também não. Às vezes, a gente tem dificuldade. Tem que mudar de estratégia, tem que ter jogo de cintura. É aquilo que o Francisco explicou. Eu começo um assunto, eu estou vendo que não está interessante, eu mudo de assunto. Se eu vejo que não está interessante, eu mudo de novo. Porque se eu fico insistindo, eu sou chato, aí ninguém vai querer ficar do meu lado. Então, essas funções, elas permitem criação de metas, planos, estratégias, tomar decisões, permitem a monitoração, ou seja, eu não estou cometendo um erro. Vocês podem ver, ao longo da minha apresentação, eu estava estruturando uma frase, achei que aquela palavra não estava adequada, mudei. Eu estou automonitorando o meu comportamento. Antes que vocês olhem para mim e falem, nossa, que absurdo que ela falou, eu já estou atenta para mudar alguma coisa. Isso é muito importante se eu sacar o outro e ver que aquele comportamento meu não está legal. Então, eu mudo também a forma de responder. Alguns dos instrumentos que a gente vai utilizar para avaliar a flexibilidade cognitiva é o teste Wisconsin. Eu não vou explicar muito bem ele para vocês, porque vai que um de vocês precisa passar por ele. Mas é só para vocês entenderem. Ele é composto por 4 cartas estímulo, em que tem esses desenhos, e eu vou dando cartas para o paciente para que ele faça pareamentos. Pacientes com autismo tendem a insistir no erro. A gente fala, está errado, não faça isso. Ele insiste. Dá vontade de chacoalhar e fala assim, eu já falei, eu já falei. Acontece isso com outras pessoas, mas no caso dos autistas, é descrito como uma alteração cognitiva essa tendência à perseveração. Quando a gente pergunta para os pais, eles falam que eles não têm jogo de cintura. Você quer mudar alguma coisa de lugar? O menino fica louco, não pode tirar. Então, a gente também tem outros instrumentos, por exemplo, o teste de trilhas, na parte B, em que ele tem que alternar a forma de combinar. Então, ele faz 1A, 2B, ele tem que alternar e colocar em ordem. Isso implica ele está funcionando de um jeito, mudar. Está funcionando de um jeito, mudar. Alguns pais vão falar para a gente assim, meu filho não consegue prestar atenção. E tem muito paciente com autismo que chega com diagnóstico de déficit de atenção. O que acontece? Não é que eles não conseguem prestar atenção, eles têm dificuldade em atenção compartilhada. Ou seja, eu estar fazendo alguma coisa e ele se interessar pelo que eu estou fazendo. Porque quando é algo que o interessa, ele está lá, focado, sabe tudo sobre aquele jogo, sobre aquele desenho. Para avaliar a questão de planejamento, a gente tem instrumentos, esse aqui é mais visual, que é a figura de rei, em que ele tem que copiar essa figura. Nós, no geral, as pessoas em média, copiam a parte grande, a armação da figura, e depois vão colocando os detalhes. Autistas são detalhistas, vocês já ouviram isso, né, hoje?
eles começam por detalhes. E ir pelos detalhes não faz o todo. Esse aqui é um jogo que os neuropsicólogos usam muitas vezes na avaliação, que chama Torre de Hanoi. São discos que têm tamanhos diferentes. E a ideia é passar a pirâmide, né, a torre, de um pino para o último. Só que existem regras na mudança desses discos, então a criança tem que estabelecer estratégia e ela tem que fazer isso no menor tempo possível. Quando a gente... já viram, né? Já identificaram. Já ouviu o nome daqui. Uma das funções executivas, como eu falei para vocês, é a inibição comportamental, né? A capacidade de vocês estarem aí me escutando, morrendo de vontade de ir embora. É observado nos autistas uma dificuldade em inibir as respostas. Então, ele chega na casa da avó e fala assim, essa comida está horrível. Aí a avó fica triste, fala assim, esse que criança mal criada, né? Então, ele não consegue, ele tem a vontade de responder, ele já responde. Esse aqui é o teste Stroop, em que a ideia é, você não vai ler a palavra, você vai me dizer a cor da tinta, o mais rápido que você puder. Aí vocês vão falar, mas se tiver um desempenho baixo, é autista? Não, fiquem tranquilos, ansiosos vão mal. Não, já dá um desespero, né? É verde, vermelho, ai meu Deus, azul. Normal. Então, por isso, nenhum resultado alterado num teste ou numa função vai dizer, é isso. A gente aplica uma bateria extensa, então não fiquem preocupados se vocês forem mal num teste. A minha irmã, que ela não veja a gravação, ela passou por esse aqui e ficou extremamente revoltada, falou que foi mal. Aí eu falei, não vou nem comentar. E, então, assim, às vezes, quando é um teste que o paciente consegue ver se ele foi mal ou se ele foi bem, isso é extremamente... causa uma ansiedade. Então, por isso a gente tem que fazer um rapport, explicar para o paciente, olha, fique tranquilo, começa do mais fácil para o mais difícil, tem coisas que você vai saber, outras que não. A gente engana o paciente. A gente pode também avaliar os testes de memória de trabalho. Eu digo dígitos para ele, peço para ele repetir de trás para frente. Imagina, já dá um desespero, não é? A gente não sabe nem mais o número de telefone de cor da nossa melhor amiga, que dirá de trás para frente. Então, a gente tem esses instrumentos. Outras alterações que são descritas no autismo. Como já foi dito pela Milena, os autistas eles têm uma tendência a ver detalhes. Tanto que os pais eles falam assim, ele é extremamente detalhista. Aí, ele começa a lembrar de alguns detalhes, e aí começam a falar, ele é superdotado. Porque, nossa, que memória excepcional. Mas, se ele grava detalhes, ele muitas vezes... Eu estou atrapalhando as pessoas tirando foto. A Aline também vai falar sobre isso. Então, basicamente, o que é a coerência central? Se eu parar diante de uma cadeira e começar a olhar, tem 4 pernas, encosto, lugar para sentar, é uma cadeira. Eu não posso demorar muito para fazer isso. Eu tenho que bater o olho, é uma cadeira. E depois ver os detalhes, é uma cadeira diferente, não tem braço. O autista ele vai no detalhe, como eu disse para vocês, no meu colar diagnóstico. Não importa se era eu, se era outra pessoa. Ele ia no colar. Quem garante que eu era amiga dele? Eu podia ser inimiga, concorda? Eu podia querer roubar essa criança. Tô brincando, gente, mas a questão de se prestar tanta atenção no detalhe e perder o todo faz com que a criança também se coloque em risco e perca informações do ambiente. Enquanto eu estou conversando com vocês, eu estou rastreando. Se alguém começar a capotar, eu já vou fazer uma brincadeira, para a pessoa dar uma acordada, assim, ou eu aumento o tom de voz, acorda, gente. Mas eu estou rastreando, eu tenho uma ideia do todo, e aí um detalhe me chama a atenção. Vejam essa figura. Não Stitch bombado. O que vocês encontram aqui?
Depois que a gente vê as duas, fica uma coisa, um conflito existencial, não fica? Fica uma mulher de TPM. Ó, aqui tem a jovem. Aí, aqui tem o nariz da jovem, o queixo, o pescoço. Aqui tem o olho e a boca e o nariz da senhora. Ah, calma, eu vou desenhar, acompanha. Nariz, olho, aí tem uma verruga aqui. O queixo e a boca, ó. Viram? A coerência central está envolvida também na capacidade... Vocês se empolgaram. Devia ter posto mais slide desse. A capacidade de eu discriminar o que é figura e o que é fundo determina o meu entendimento da imagem. Vocês concordam? Porque se eu pego como detalhes esse queixo, esse nariz, eu vejo uma moça. Se eu olho aqui, identifico uma boca, um olho, eu vejo uma velha. Então, identificar os detalhes e dar um sentido, um todo, é importante no dia a dia. Porque senão isso altera a minha percepção, o meu entendimento das coisas. Habilidade de teoria da mente. Vocês já escutaram um pouco da dificuldade do autista de se colocar no lugar do outro. Eu acho que, atualmente, a gente vive isso geral, né? Você pode ver a pessoa para em fila dupla, esquece que tem outro, que a gente vive em comunidade, fura fila. Eu acho que valia ter teoria da mente na escola. Que é a capacidade de você inferir o que o outro está sentindo, se colocar no lugar do outro, para não ser invasivo, para não ser chato. E também, essa habilidade, ela é desenvolvida, em termos do desenvolvimento típico, entre os 3 e 4 anos de idade. Eu acompanhei por um período um autista, ele era síndrome de Asperger, autista de alto funcionamento, ou seja, QI dentro da média. E eu acompanhava a parte dele de lição. Depois de um período, ele começou a identificar que eu era uma pessoa para quem ele podia fazer perguntas. E ele chegou para mim um dia e falou assim: eu vou perguntar para você porque minha mãe fica incomodada com algumas das minhas perguntas. Ele estava com 12 anos. Aí vai esperando. Aí ele virou assim: por que o número 24 é engraçado? Aí vai lá, pega a minha função executiva, planejamento, estratégia, meta. Por que no jogo do bingo? Aí vai explicar, né? Aí eu perguntei para ele, mas por que você está me perguntando isso? Ele, porque eu sou o número 24 da chamada. E toda vez que chama o meu número, todo mundo dá risada. Ainda bem que ele não me perguntou outras numerações, né? Ele fez uma pergunta pior uma vez. Não sei se vocês já viram um jogo um game que para adulto, que é o GTA, uma coisa assim. Sim. Ele tinha. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim: eu preciso perguntar uma coisa. O que é um orgasmo? Aí você faz aquela pergunta, mas onde você ouviu isso, né? Porque você já começa a pensar como é que você vai responder. Aí ele me explicou que era nesse jogo que, para você ganhar mais pontos, você tinha que dar um orgasmo para uma prostituta. Tem. Eu fiquei, Aí você fala, como que dá um jogo desse para o menino? Mas tudo bem. Aí eu usei uma coisa que chama teoria Reichiana, fiz um gráfico para explicar o que era um orgasmo. Como é que eu ia explicar, gente? Então, eu fiz uma imagem para ele entender, expliquei o básico, aí ele, tá. Mas aí ele não quis mais saber. Que bom. O resto você pergunta para sua mãe, tá? Não tem nada a ver com isso. A Milena mostrou para vocês o teste da CLN. A gente pode fazer isso em situações diferentes no consultório. Às vezes até eu ensino isso. Façam o seguinte, estão lá escrevendo e deixa cair uma caneta. É normal, a gente vai
pegar a caneta para o outro. O autista não nem percebe que é a caneta. Aí, quando você for pegar a caneta, pega e bate a mão. E fala, ai, vê se ele se toca. Isso são formas da gente ir entrevistando, meio que sem querer querendo, e vendo como que o paciente identifica a minha postura, se eu sou importante dentro da sala do consultório, porque às vezes eu estar, não estar, é indiferente. Então isso é importante porque assim, se eu saco o outro, eu me coloco no lugar do outro e eu consigo ter uma resposta mais adaptada. Concordam que um ansioso, por mais ansioso que ele estiver, ele vai me notar? Ele vai falar, ai, aconteceu alguma coisa? Ele vai ficar mais ansioso ainda. Pronto, a psicóloga se machucou, não vou conseguir fazer avaliação, acabou a vida. Não é? Então, assim, é importante a gente ter esse contato com o paciente, proporcionando situações para ver como que ele reage. Pode ser durante uma hora lúdica, uma brincadeira. A gente também tem as escalas de rastreio. Não são só os testes psicológicos. Os testes psicológicos, eles são de uso restrito do profissional psicólogo. Tanto que para vocês adquirirem, vocês têm que ter a inscrição no conselho, levar essa inscrição para adquirir o teste. Eu só mostrei para vocês terem uma dimensão de como é que funciona. Mas é de uso restrito. É até interessante que o Francisco brincou que os psicólogos não querem aplicar teste. Estão perdendo uma reserva de mercado, concorda? Só a gente pode fazer isso. As escalas, elas permitem que a gente faça mensurações das condutas apresentadas pelo paciente. Eu vou fazer perguntas e eu vou pontuar essas respostas. Essas escalas, qualquer profissional, desde que treinado, pode utilizar. Elas vão ser apresentadas em formas de questionário, listas de sintomas, inventários, e elas podem ser usadas para pesquisa ou também em situações de consultório. Mas, claro, que elas não vão substituir uma avaliação das funções cognitivas. A gente tem poucas publicadas no Brasil. Uma das que a gente mais usa, inclusive pela facilidade, ninguém vai reclamar muito copyright para a gente, porque foi o Francisco que participou, é a ata. Todo mundo acho que já ouviu falar, é a ata, apontou não sei quando na ata. Eu não vou trazer a ata inteira para vocês, mas é para vocês terem uma ideia do que é a tal da ata. A escala de traços autísticos, ela é composta por 23 itens. O primeiro deles é dificuldade na interação social. Aí vem uma descrição. O desvio da sociabilidade pode oscilar entre formas leves, como, por exemplo, um certo negativismo e a não aceitação do contato ocular, até formas mais graves, como intenso isolamento. Então, eu tenho o item, eu tenho a descrição desse item e os itens. Não sorri, ausência de aproximações espontâneas, não busca companhia, busca constantemente seu cantinho, esconderijo, evita pessoas, é incapaz de manter um intercâmbio social, isolamento intenso. Vocês acham que dá para chegar para a mãe e falar assim? Óbvio que não. Por isso que requer um treinamento, um conhecimento. Vou dar um exemplo. Nesse item aqui, busca constantemente seu esconderijo, eu viro para a família e falo assim, fulano sumiu. Chegou em casa, fulano sumiu. Onde que ele está? Ele se esconde em algum lugar? Aí fala, dentro do armário. Esse meu paciente que eu contei das perguntas. Eu chegava, eu tinha que achar ele. Só que como ele é repetitivo, ele estava sempre no mesmo lugar. Não era tão difícil. Mas eu fingia que eu estava tendo dificuldade, lógico. Com criança a gente vai brincar, né? Eu falo, onde será que está fulano? Já sabendo. Está sempre no mesmo lugar. Então, a gente coloca para a família situações cotidianas para que ela possa melhor me responder. Se eu virar e falar assim, ele sorri? Ela fala, óbvio que sorri. Ele sorri em situações adequadas? Ele sorri diante de um estímulo positivo? Ele sorri quando a gente fala parabéns, que legal? Ou ele sorri do nada? Não é diferente? Quando, assim, não, ausência de aproximações espontâneas. Eu falo assim, se ele chegar na sala de espera de um consultório, ele procura outras crianças ou ele se isola? Então, a gente coloca em situações reais para ficar mais fácil da família responder. Então, o roteiro de uma avaliação neuropsicológica vai partir, retomando, vem uma queixa, eu vou coletar os dados de histórico, eu vou olhar para essa criança, vou ver como ela interage, como é que ela responde, como é que ela se porta.
Em seguida, eu vou fazer o exame do funcionamento cognitivo. Eu vou usar vários instrumentos, porque eu vou correlacionar os achados entre os instrumentos. O fato dele ter uma pontuação rebaixada numa determinada atividade não faz diagnóstico. Eu tenho que verificar. Nessa atividade que tem componente de velocidade, ele se saiu mal. Nessa tarefa que tem mais ou menos a mesma característica, mas não tem a velocidade, ele se sai melhor. Então, será que a questão dele não é tempo? Será que ele não demora mais que as outras pessoas da idade dele? Então, são essas correlações que eu vou traçar. Vou analisar os resultados e vou estruturar um laudo neuropsicológico. Como eu falei para vocês, a partir dos primeiros itens, de queixa, coleta de dados, eu vou levantar hipóteses diagnósticas para escolher o teste. Porque senão, se eu começar a aplicar todos os testes que eu conheço, eu não vou ter resposta nenhuma. Porque eu não sei, eu tenho que ter uma linha de raciocínio. Eu estou achando que é um autista, com o que eu faço o diagnóstico diferencial? Que testes que eu vou utilizar para me dar essas respostas? A criança tem dificuldade na escola, mas por que tem dificuldade na escola? É uma dificuldade de planejamento? É um QI rebaixado? O que é? É uma dificuldade específica? Então, por isso, são vários instrumentos, porque a gente vai bater, digamos, uma fotografia do funcionamento cognitivo do paciente. O laudo, eu costumo mostrar para a família, ler com a família, para tirar dúvidas, porque tem muito conceito teórico. Depois de feito tudo isso, a gente tem que fazer um planejamento. Eu vou mandar essa criança para quem? Porque é muito fácil, né? Chega, é autista. E agora? Não sei. Não. A gente vai fazer uma pirâmide em termos de hierarquia. O que essa família tem que procurar primeiro? É aquilo que o Francisco falou. A criança sabe ler e escrever, não sabe pedir para ir no banheiro. Ou não sabe ir no banheiro sozinha. Então, a gente vai estabelecer quais são os passos dessa terapêutica. E a gente vai reavaliando. Porque o que adianta? Indica um determinado tratamento. Reavalia, não mudou? Então, vamos mudar de tratamento ou ver o que mudou na avaliação que justifique outro tipo de intervenção? Esses dias chegou um paciente para fazer reavaliação comigo. Ele deu uma alteração de processamento auditivo central que precisa ser tratado com uma fono. Aí ele voltou, eu falei assim, ele está em acompanhamento com a fono? Não. E por que estão voltando? Para fazer uma reavaliação, porque ele só piora. Eu falei, estava esperando milagre. Porque assim, a gente faz a avaliação, a gente indica uma terapêutica, não é feita e quer que melhore? É milagre. Estou esperando milagre. Gente, só vou ler a frase do Milor, porque eu acho ótima, para quem faz laudo. Nunca diga nada. Se disser, não escreva. Se escrever, não assine. E se assinar, vá para casa correndo e faça um desmentindo, porque vão usar contra você. Se vocês tiverem dúvidas, perguntem. Eu sei que eu falo meio rápido. Fica alguma dúvida? E com relação às comorbidades, como é que fica aí? No caso, é o médico. Como assim? Por exemplo, uma dificuldade de aprendizagem, o autismo. Senão as pessoas não vão escutar. Com relação às dificuldades de aprendizagem, às comorbidades, por exemplo, né? Um exemplo que eu estou pensando aqui, uma criança que tem uma dificuldade importante na aprendizagem, ou por transtorno de déficit de atenção, ou por dislexia, ou outra coisa, né? No caso, a gente tem que fazer a avaliação complementar. Eu vou dar o exemplo do processamento auditivo central, até aproveitando que a Aline está aqui, qualquer coisa ela vai dar um suporte que é a área dela. A criança geralmente chega para fazer a avaliação, primeiro ela vai no médico, porque a escola identificou alguma alteração, que ela destoa dos seus pares por alguma razão. Aí essa criança, ela é encaminhada primeiro ao neurologista ou ao psiquiatra. Geralmente vai para o neurologista porque tem aquele receio do psiquiatra, né? Meu filho não está louco, enfim. Vai para o neurologista. Aí o neurologista fala, eu preciso de uma avaliação e pede alguns outros exames que aí é da área dele. Aí quando chega para mim, eu vou fazer uma avaliação, mas antes eu vou perguntar, mas o que está acontecendo?
Ah, ele escreve, ele faz várias trocas na escrita. Ele parece que não presta atenção. Ah, e aí depois ele fica ansioso, fica nervoso, começa a ficar bravo, não quer fazer. Aí eu vou coletar dados de histórico para ver quando que isso começou. Ah, foi na escola que os sinais começaram a ficar mais nítidos. Porque assim, antes não tinha... A criança não estava escrevendo e falava, ah, está trocando com 2 anos. Não, óbvio que está trocando. Então, quando começou? Aí eu vou usar testes, vou avaliar QI, vou ver se ele não faz essas trocas porque ele realmente não compreende o que é dito. Eu vou avaliar atenção, eu vou avaliar praticamente todas as funções. Aí eu vou identificar o que está alterado. Ah, aqui no teste de fluência verbal, ele tem dificuldade porque o V e o F, ele não discrimina. Faca e vaca, ele não discrimina. Vocês concordam que é muito diferente eu falar vaca de faca? Agora imagine isso na sala de aula. Um monte de palavras sendo ditas e essa dificuldade de discriminação. Então isso já vão me dando sinais de que provavelmente algo da ordem de um processamento auditivo esteja alterado. Na dúvida, eu vou mandar para a fono, porque isso não é papel meu avaliar. Existe um profissional capacitado para isso. Mas a avaliação já vai me dando sinais. Ah, deu isso aqui alterado. Ah, ele não consegue, às vezes, prestar atenção quando tem estímulos concorrentes, que também é frequente no processamento. Mandei bem no processamento? Porque, assim, a criança, quando vai fazer o processamento, primeiro faz a audiometria, que é para ver se ela está escutando. Aí a mãe já fala, ah, a audiometria deu normal, não tem nada. Calma. O fato de dar normal nesses exames não quer dizer muita coisa, só quer dizer que ele escuta. O processamento auditivo quer dizer, será que ele processa adequadamente os estímulos? É como se fosse um caminho tortuoso. Entra um estímulo corretamente, mas é processado ruim, aí a resposta é ruim. Respondi? Mais alguém tem uma dúvida? Então, eu fiquei com uma dúvida em relação a um teste. Meu filho fez uma vez que era assim, um lápis sem ponta e um apontador, e ele tinha que dizer o que estava faltando. Eu acho que deve ser mais ou menos como esse do... Quer continuar? Só... Você queria entender qual que é? Então, mas aí o que aconteceu? Na resposta dele, o que estava faltando seria a ponta. Aí ele falou assim, está faltando a ponta do lápis. E acho que a resposta correta que seria, está faltando a ponta, ele acabou não passando no teste, ou pelo menos quem aplicou falou assim, olha, o resultado era, falta a ponta. Mas como ele falou, a ação de apontar, então estava errado. Aí foi que eu questionei, eu falei assim, mas será que não depende muito também para fazer esse tipo de avaliação, se está dentro da realidade brasileira, dentro do contexto social e econômico, financeiro, enfim, que a pessoa vive, porque muitas vezes você pega, a pessoa ouviu, ele, por exemplo, em casa, falou assim, olha, aponta o lápis. Eu nunca falo assim, o lápis está sem ponta. Então, porque tudo dele é aprendido, né? Então, se ele aprendeu que tem que apontar o lápis para usar, ele não vai falar se está faltando a ponta. Nossa, várias coisas. Várias. Psicólogas já estão se... Me dá o CRP dessa menina. Bom, primeiro, contextualizando. Ela está falando do exemplo do subteste completar figuras da escala VISC, que é para crianças, em que aparece um lápis sem ponta e a criança tem que dizer o que está faltando. Como é o item de exemplo, a criança errar, a gente vai explicar para ela qual é o certo. A gente vai falar assim, porque às vezes a criança olha e fala assim, está faltando o bichinho da ponta, porque muita criança tem um lápis e tem um bichinho na ponta. Uma borracha, o puff, qualquer coisa. Ou então, está faltando o apontador, está faltando o caderno. Aí, a gente vai explicar. Dentre as coisas que são importantes num lápis, o que não está aparecendo aí? Se a criança... mas a gente vai explicando. A gente primeiro dá o comando, porque assim, no manual vem tudo isso descrito. A gente tem o primeiro comando. Se a criança tiver dúvida como que a gente faz a intervenção, porque é tudo padronizado. Tem um inquérito. Em alguns subtestes tem inquérito. Aí eu pergunto, mas o que é importante nesse lápis que está faltando? Aí a criança começa, sei lá, caderno, não sei. O que eu faço? Eu pego um lápis, eu ponho do lado
e fala assim, olha este lápis e o lápis da figura. Aí ela aponta, porque às vezes a criança não consegue estabelecer a relação, ela não consegue buscar na memória o que é um lápis. Então a gente tem que garantir que ele vai entender a tarefa para que ele faça os outros, porque esse é o exemplo. Isso. Por isso que eu falei, lápis, letra ele. Então, você estava junto para ver a avaliação? Não, não estava. Foi o É que, na verdade, a psicóloga não devia nem ter contado, que é assim. Mas eu não estou aqui como comitê de ética. Sim. Sim. Não, mas esse é um exemplo só, não faz nem parte. Você não pontua. É, você não pontua, não faz parte. É um exemplo. É assim, toda vez que você vai passar por um teste, a gente tem uma preliminar. A gente faz uma pergunta, uma tarefa, para a pessoa se familiarizar e para você ter certeza que ela entendeu o que você está pedindo. Porque o fato dele responder errado, pode ser que ele não entendeu. Tem um subteste que chama semelhanças. Eu pergunto, o que tem em comum entre vermelho e azul? Essa é a pergunta de exemplo. Ele pode falar, Capitão América, tá errado? Não, mas é porque ele não entendeu a minha pergunta, porque para o manual está errado. Aí eu vou falar, mas tá, aí você vai voltando até ele entender que o que tem em comum são cores. Então você garante que o paciente entendeu o que está sendo proposto. Você comentou da questão do fato, ele teve dificuldade, mas a gente também vai avaliar em termos de o que é esperado. O que é esperado para crianças daquela idade? Eles saberem reconhecer tais e tais subtestes, eles terem uma determinada pontuação. A outra questão que você levantou é a questão da padronização dos instrumentos. A gente tem os testes que são padronizados para a população brasileira, inclusive saiu a VISC 4 agora. Então a gente tem os testes, a gente pega o teste, traduz, retraduz, tem todo um trabalho, é aplicado numa amostra da população, para que a gente verificar se aquilo é compatível com a nossa população. A gente teve alguns trabalhos recentes na USP, que foram testar 2 instrumentos do Baron Cohen, que é um autor notadamente na área de autismo, e que não teve correlação com a nossa população. Ele não discriminou autista de normal. Então, assim, pode ser que na população dele discrimine, na nossa não. Ou pode ser que as características do instrumento para nós não estejam adequadas. Enfim, então, tem todo esse cuidado na hora de fazer a avaliação e na escolha dos instrumentos. Mais alguém tem dúvidas? Expliquei, as psicólogas que estão aqui concordam? Tem, mas eles têm as escalas de desenvolvimento, tem o som R, que recentemente teve a padronização brasileira, mas são poucos, a gente não... A nossa produção brasileira é muito complicada, porque assim, eu me formei neuropsicóloga, eu converso com neuropsicólogos, falo, gente, a gente tem que criar instrumento, a gente tem que pegar o instrumento que tem e fazer uma padronização para a nossa população, para a gente parar de ser colonizado e ficar usando dos outros. Aí falam, não, mas eu sou clínico, eu não sou pesquisador. Aí a gente tem um impasse, a gente não consegue produzir os instrumentos, porque não dá para fazer tudo sozinho. Não dá para eu sentar e falar assim, nossa, vou fazer a padronização, sei lá, do RA-VLT, que é um instrumento para ver memória, vou fazer para a população brasileira. Não dá, precisa de gente, precisa de equipe. Então, é um problema nacional. Né? E sem contar que existe um preconceito com relação à testagem, que é o mesmo preconceito do diagnóstico. Como é que você vai rotular? Mas por que você vai dar nome para as coisas? Exemplo do Francisco, vai no supermercado e tira todos os rótulos para ver quanto tempo vocês vão levar para fazer compra. É isso, a gente dá diagnóstico, a gente atribui pontuações aos comportamentos para que a gente possa conversar. Então, se eu avalio um paciente e falo, olha, perfil neuropsicológico compatível com autismo, e mando para a Aline, que é fono, ela já vai saber do que eu estou falando. Se eu mandar para a Marília, que é terapeuta ocupacional, ela também vai saber do que eu estou falando. Então, isso facilita essa linguagem comum. E mais algum recado?